Voltamos aos trabalhos. Opina Galo! Opina Galo! Fala pessoal, tá no ar mais um Opina Galo e está comigo Felipe pra gente falar um pouco sobre o início dessa intertemporada do Atlético nessa parada para a Copa América, a efetivação do Rodrigo Santana, o novo preparador físico e o que surgir na cabeça, né não, Felipe? Bora falar do Galo novamente, né? Estamos de volta. Começar os trabalhos, né? O Atlético já começou os treinamentos essa semana e tudo. Temos algumas novidades, né, cara? A efetivação do Rodrigo Santana e novos jogadores, novo coordenador / preparador físico do Atlético. O que dizer dessa efetivação do Santana? É prevista, né, cara? É um filme que se repete, né, cara? Parece que a gente tá em 2018, não é não? Não, é. Tomara que o final não seja o mesmo, né? Pô, era previsível nessa efetivação do Rodrigo Santana. O Atlético buscou o técnico no mercado, isso foi visível, notório para todo mundo, né? O Costa não escondeu-se de ninguém, mas devido a algumas negativas, né? Do Rogério Ceni, do Thiago Nunes, do Osório, o Atlético meio que viu no Rodrigo Santana o nome, né? Para seguir até o final do ano. Aliado a isso também ao bom desempenho do time, né? Desde a chegada dele. Então era previsível essa efetivação. Agora a gente já tinha falado antes, né? Tomara que a efetivação não foi só pelos resultados, né, em si, mas sim pela avaliação do trabalho, do perfil e o Atlético entendeu que ele seria o profissional certo para assumir. Então, pela fala do Rui Costa, né? Que fala muito bem por sinal, parece que foi isso, né? Pelo menos na minha visão. Eu só acho assim que até com base nessa entrevista coletiva que ele deu, né, nesse primeiro dia de trabalho, ao lado do Rodrigo Santana, ao lado do Daniel Félix, seu novo, por repetir, né, coordenador / preparador físico do Atlético, ele fala que o Rodrigo Santana sempre foi o primeiro nome da lista e aquelas coisas para dar uma enchida de moral do profissional, né? Mas uma coisa que eu meio que analisei de uma forma diferente do que ele disse é que ele buscou treinadores, né? A busca que teve, igual você citou, do Thiago Nunes, o Rogério Ceni, do Osório, treinadores com um perfil, né? E o Rodrigo Santana se encaixa nesse perfil. Porém, contudo, todavia, eu acho que são três treinadores procurados e o quarto, que é o Rodrigo Santana, de perfis muito diferentes, não acho, não? Assim, é difícil encontrar treinadores na mesma linha, assim, acho que são três perfis, mas assim, não é uma coisa que uma falha do Atlético, acho que são três estilos de jogos diferentes, né, mas assim, são três treinadores bons, assim, acho que o que difere muito, assim, deles é o Osório, acho que é um cara mais velho, mais rodado, mais experiente do que o Rogério Ceni e o Thiago Nunes, né, eu acho que a diferença aí é o Osório, mas devido à escassez do mercado também, né? O Atlético acho que foi bem, acho que não especulou também nomes que a gente sabe que já não tem nada a acrescentar, né? Como Abel, né? Outro nome, Luxemburgo, esses nomes sequer foram especulados aqui, graças a Deus, né? O Atlético meio que aprendeu com os erros, ele viu que o perfil de treinador tem que ser uma linha, um perfil de treinador que dê ao clube a longo prazo, um projeto, um estilo de jogo, não um cara salvador da pátria, igual aconteceu o ano passado com o Levi, aconteceu em 2017 com o Osvaldo. Tomara que a gente não vê isso mais no Atlético, né? Treinadores boleirões, ultrapassados, que vem aí, dá certo 1, 2, 3 jogos e depois deixa a time totalmente esfacelado, um time que não consegue jogar, igual foi com o Levi esse ano, com o Osvaldo em 2018. Então, pelo menos o Atlético foi numa linha de treinadores capaz de dar a gente um estilo. O Rodrigo Santana vem fazendo um bom trabalho pelo que ele pegou. Ele não pegou nada do Levi, né? Um time ruim, time eliminado da Libertadores, né? Com uma final do Mineiro para disputar. Foi bem na final do Mineiro, assim, foi bem, né? Teve um desempenho além do que a gente esperava, né? Pelo que tinha acontecido. E está comandando muito bem o time no Campeonato Brasileiro. A gente está ali na posição que é previsto também pelo nosso elenco, né? É sexto, acho que os outros times que estão à frente
São elencos melhores, com trabalhos há mais tempo tirando o Flamengo, mas é um elenco muito recheado, tá ganhando mais opções ainda nessa parada da Copa. E a classificação na Copa do Brasil, né, cara? Eliminando um baita time, que é o time do Santos, que é segundo no brasileiro. Então, era esperado ser satisfação e merecida também. Agora ver o que vai acontecer depois, né? Que aí é o mais importante. É não repetir os erros do passado. E eu espero, né, igual você já ponderou aí, é que não seja essa coisa de que alguns resultados ruins põem a cabeça dele em xeque. A gente fala isso porque, voltando à entrevista coletiva do Rui Costa, ele falou da seguinte forma, que qualquer resultado ruim não vai colocar o Rodrigo Santana na berlinda, né? Mas a gente sabe que, apesar de tudo, né, o discurso e a prática tem um distanciamento no futebol. Então, assim, eu espero que o que o Atlético desenvolveu até agora com o Rodrigo Santana, que é muito pouco, né? Porque, sei lá, o Rodrigo Santana tem o quê? Uns 3 meses de Atlético, se muito? 3 meses, né? Que é pouco para avaliar um trabalho de um treinador, assim. Tem um começo bom, promissor, mas qualquer oscilação, qualquer Atlético passar a ter uma sequência de maus resultados normal. Isso acontece com qualquer time que inicia trabalho, né? Então, no mês de julho, a volta agora pode ser muito cruel pro Rodrigo Santana, né? Porque vai pegar um rival na Copa do Brasil, vai pegar um time, pode dizer, meio que ao gol do Atlético em mata-mata, Botafogo. Então, tomara que não aconteça, e não vai acontecer, uma desclassificação nessas duas competições, praticamente acaba o ano do Atlético, né? Vai restar o brasileiro para talvez tentar uma vaga. Então, tem que ter muita cabeça fria para analisar os trabalhos, caso isso acontecer, e não cometer o erro que foi com o Lag o ano passado, né? Porque o Lag, depois de perder um monte de jogador, uma sequência ruim, ele foi demitido, né? Injustamente, para trazer um cara que não deu nada pra gente. Eu espero que isso mude mesmo, porque assim, igual eu tava na linha de raciocínio de que o Atlético precisa de desenvolver um trabalho, né? O Rodrigo Santana, espero eu que esses 3 meses que ele tem à frente da casa, ele não tenha chegado no seu limite de desenvolvimento de trabalho. Que essa intertemporada faça com que ele desenhe de forma inteligente como que o Atlético vai atacar, como que vai ser a construção de jogador do meio de campo, porque a gente já percebeu, né, como nós comentamos no podcast passado, em que visualmente a defesa do Atlético está bem postada, mas continua tomando muito gol. O Atlético nessa parada da Copa tinha tomado 11 gols e feito 13. Era isso mesmo. Então, assim, apesar dos números não comprovarem efetivamente uma defesa mais sólida, o posicionamento a gente já vê que foi uma coisa que evoluiu. Então, a tendência agora é que se movimente o meio de campo e o ataque para que o Atlético possa desenvolver uma ideia de construção de jogada, de como que o Atlético vai atacar, de onde vai partir a saída de bola, porque até fazer um gancho assim fora da caixa, eu vi uma entrevista, né, uma fala do treinador do Ajax, esse treinador que levou o Ajax à semifinal da Champions League. E foi basicamente isso aqui que ele falou, que o futebol não é só você arrumar a casinha, né, e deixar que a qualidade de seus jogadores desenvolvam na frente. Não, você precisa moldar estratégias para que enxergue as fraquezas defensivas do adversário e acentue as qualidades ofensivas do seu time. Ou seja, olha, se o seu time tem uma qualidade ofensiva muito grande pro lado esquerdo, você tem que concentrar, né, a maioria das vezes, o ataque pelo lado esquerdo. Por quê? Porque ali é onde os jogadores têm um melhor entrosamento, uma facilidade de jogada maior, esse tipo de coisa. Então eu espero que o Rodrigo Santana tenha uma visão desse tipo de futebol, sabe, cara? De que, olha, vamos arrumar a defesa? Ok, agora vamos desenvolver o ataque. Porque não é só dar bola no pé do Casares, não é só dar bola no pé do Ricardo Oliveira, que ninguém faz mágica sozinho, não.
Pois é, né? O futebol, eu sempre falo, é métodos, né? Então, o futebol, ele não é simplesmente uma coisa, é uma função de várias outras que formam um time vencedor. Então, um time campeão, um time vencedor, ele não se forma da noite pro dia. Não é em 3 meses que você faz um time ganhar títulos. Não, é com tempo, é com repetição, é com erro, é com acerto. Então é isso que eu sempre falo. O Atlético tem um projeto que vai dar a ele daqui 1 a 2 anos a condição de conquistar títulos. A gente empolga muito quando na Copa do Brasil a gente avança na Sul-Americana e espera títulos nesses torneios, mas é perfeitamente normal o Atlético não ganhar esses 2 torneios por ainda ser um time em formação, né? Então a gente tem que ter essa paciência e a diretoria tem que ter essa visão, saber que talvez eu não ganhe aqui agora, mas em 2020 e 2021 eu posso ganhar. Um exemplo, o Liverpool do Klopp. Quando o Klopp chega no Liverpool em 2015, se eu não estou enganado, 2016, ele chega na final da Liga Europa contra o Sevilla, da Europa League contra o Sevilla, e perde para o Sevilla. E se isso fosse no Brasil, o que ia acontecer? Imagina o Atlético chegando na final da Sul-Americana e perdesse pro Fluminense, né? Então, o que aconteceria aqui? O trabalho seria interrompido, críticas e mais críticas, mas não, lá teve a paciência de esperar, a paciência de montar um time, de ter um método de trabalho, é isso que a gente quer. Hoje o Liverpool é simplesmente o campeão europeu e só não foi campeão da Premier League porque teve um time que foi muito espetacular, além dele. Então é isso que a gente tem que esperar do Atlético, tem que ter um pouco mais de paciência, entender um pouco as coisas. Às vezes sei que é difícil falar, às vezes na cabeça quente a gente pensa de outra forma, que a gente é torcedor e é movido por paixão, mas a gente espera que pelo menos a diretoria não tenha essa mentalidade, né? Tenha um pouco mais de paciência e calma, que não teve nos outros anos também. E além disso, né, pegando ainda esse gancho do Liverpool, né, eles chegaram à final da Champions contra o Real Madrid, perderam Pois eu nem até esqueci dessa final contra o Real Madrid pra você ver. Perderam por diversas falhas do Kairos e tudo, e depois o que eles fizeram? Foram modelando o time, né, trouxe o Van Dijk, trouxe o Alisson, ou seja, aquelas falhas, aqueles erros em que o time foi vendo que cometeu ao longo desse trajeto, foi revisado, foi consertado, até que chegou ao ápice de um time tecnicamente muito bom e no auge tático também, né? Porque você construiu ali um modo de trabalhar e foi trazendo peças para mudar. E a gente, no futebol brasileiro, não tem essa cabeça, né, cara? Porque igual a gente falou ao longo desse ano, né, no podcast, que o Atlético investiu de forma errada, podemos dizer assim, no Ceará, ano passado, com a saída do Guedes. Esse ano trouxe o Giovânio para uma posição pelo lado direito, em tese, né? Na qual já tinha o Luan, já tinha o próprio Ceará. Aí hoje você tem o Luan deslocado para o meio, o Ceará circulando no campo. Só que são jogadores que eles, em tese, né, teriam uma posição fixa ali. E o lado esquerdo ofensivo do Atlético, que no ano de 2018 foi muito forte com o Roger Guedes, ficou ali sem alguém titular, sem uma peça que não é necessariamente repor, né? Porque você repor o artilheiro do campeonato naquele momento era uma coisa impossível. Mas poderia ser ali tratado com mais cautela, trazer um jogador com as características próximas a ele, já que a intenção era essa, porque o Ceará é um jogador totalmente diferente, o Ceará é um meio campo. A gente tem que deixar isso bem claro, que no Júnior Barranquilla ele chegou a jogar de volante. Então assim, ele ataca, tem feito gol e tudo, mas ele é um organizador, não um finalizador. Então isso precisa ser melhor analisado dentro do departamento de futebol do Atlético, no qual o Rui Costa hoje está comandando, né? Você definir os perfis que você quer em cada posição e seguir uma linha. Agora trouxe o Bruno Silva, né, um atacante de 19 anos a Chapecoense,
que eu particularmente não conheço. Você conhece, Felipe? Não conheço, velho. Mas assim, ele é um cara que vinha atuando, acho que fez 52 jogos pela Chapecoense desde o ano passado até esse ano. Então assim, pegou uma bagagem de profissional da Chapecoense. Num primeiro momento vem para compor o grupo do Sub-20 do Atlético num trabalho de transição muito inteligente, por sinal. Não sei as valências do Bruno Silva, não sei se ele é bom, se ele é ruim, quais são as características dele. Mas eu achei esse método de trazer um jogador, né, ainda em formação de um clube inferior ao Atlético e colocar ele num primeiro momento no seu sub-20, na qual precisa de uma reestruturação. Depois a gente pode até comentar a fala do Bruno Tabata, né, Felipe? Porque foi uma coisa assustadora essa semana também, né, cara? Pois é, né, cara? Que bomba, né? Mas, sim, eu sempre, às vezes, gosto de ouvir os dois lados, né? Então, acho que a entrevista do André Figueiredo, apesar de a gente meio que torcer o nariz, tem um lado, e a fala do Tabata tem um outro, né? A gente devia... É um assunto muito longo, extenso e difícil de falar, mas que os dois lados aí precisam ser analisados, né? E que, sim, sem muita paixão. Tentar ver o que aconteceu mesmo durante o período do André Figueiredo na base, o porquê e acontecer, né? O que aconteceu com o Tabata, com o Bernard, com os outros jogadores que já externaram críticas a ele, né? A gente comenta isso um pouquinho mais pra frente aqui e talvez também faça um próximo episódio a respeito do que aconteceu, né, durante isso tudo. Mas voltando ao Bruno Silva, eu acho inteligente a forma que fizeram, porque você vai ter o cara aí nos próximos 6 meses no seu sub-20, que vai se adaptar a uma cultura de clube diferente, vai fisicamente, tecnicamente sentir um pouco a mudança, porque é óbvio que independente do tamanho do clube, se você ir do Atlético para um clube menor, do clube menor para o Atlético, do Atlético para um clube do exterior, você vai sentir a diferença técnica, sentir a diferença física, a diferença de treinamento e tudo, isso é óbvio. Então, acho inteligente essa forma de aquisição, né? Você viu ali um potencial, opa, vem cá, faz um trabalho com a gente aqui durante 6 meses para você se preparar para ano que vem você ser utilizado no profissional de uma forma mais adequada. Vale ressaltar, eu até fiz esse comentário nos grupos sobre o Atlético que participa no WhatsApp, né? Inclusive no nosso Opina Galo Debate. Quem quiser participar, só deixar o número em qualquer das publicações do Opina que eu adiciono, né? Sobre essa forma de contratação, que seria uma coisa corriqueira, inteligente, de forma adequada a fazer, no Atlético se torna surpreendente, né? A gente dá uma importância muito grande. Isso é sinal de quê, cara? Acho que é um profissionalismo, né? Acho que a gente talvez o método diferente, né? Mais moderno, sei lá. Acho que dessa forma aí o jogador vem pro sub-20, faz a transição, depois vai pro profissional. Eu gosto também, acho que às vezes o jogador ali nessa idade ainda não tá tão pronto assim pro profissional. Deveria estar, mas cada jogador tem a sua diferença, então não dá pra avaliar muito por essa ótica. Eu acho importante, acho que o Atlético, eu até acho também que o Atlético devia ter um time de transição, né? Eu acho que vai ter, se eu não ouvir uma notícia dessa parecida, um time de transição para pegar esses jogadores mesmo que estão saindo do sub-20, tem algum potencial, mas que ainda não está tão pronto para jogar no profissional ou não tem tanto espaço, maturar mais no time sub-23, né? Disputar campeonato de aspirantes, né? Que tem aí o Brasileirão de aspirantes, até ficou um ano só, mas também da maneira que nasceu que o time sub-23 não ia dar certo mesmo. Ter jogadores da casa sub-20 jogando nesse sub-23 para ter um processo, né? Ter um tempo a mais no clube, não ser emprestado para clubes do interior, disputam 6 meses de campeonato estadual. Acho que a gente vê pouco proveito desses jogadores nesses clubes, acho que um pouco, raríssimas exceções. Acho que esse ano foi o Rodrigão só na Ferroviária, mas os outros também, Leonano
Botafogo de São Paulo, outros eu não acompanhei, acho que também não teve tanto grande destaque, né? É isso, acho que é mais métodos diferentes, cara, que a gente estava acostumado. Eu analiso que o Atlético estava tão amador que qualquer atitude profissional é uma coisa assustadora. Acho que é basicamente tem isso também. A gente tava tão acostumado com aquele amadorismo, tava meio que enraizado, chegou uma coisa que é nova, que é diferente, a gente, nossa, é muito diferente do que a gente tava acostumado. E Felipe, seguindo um pouco com os assuntos, cara, além da efetivação do Rodrigo Santana, né, também teve a novidade, que foi o Daniel Félix, né, o novo coordenador físico do Atlético. Você tem alguma informação dele aí? Pois é, rapaz, eu não sou muito, assim, meio que, falar a verdade, eu não entendo muito essa área, eu não sei se o cara tá fazendo um bom trabalho ou mal. Assim, lógico que o time que estiver morrendo em campo, a gente sabe que o trabalho da preparação física não é bom. Mas o currículo do Daniel Félix, né, foi preparador físico do Flamengo até 2015, foi o período que ele ficou mais, foi de 2010 a 2015, ficou 5 anos e 8 meses no Flamengo. Depois ele foi para a China, jogar no Tianjin, ficou 5 meses lá, ele foi em janeiro de 2016, voltou em maio de 2016. Preparador físico do Criciúma, ficou 6 meses, de dezembro de 2016 a maio de 2017. Foi preparador físico do Botafogo, mas do sub-20 do Botafogo, ficou 1 ano lá, chegou lá em julho de 2018, e depois voltou para o Flamengo e ficou 6 meses até vir para o Galo. Eu não conheço, não ouvi opiniões a respeito, vou esperar um trabalho dele em campo e ver o que muda, né, na preparação física do Atlético. Não sei a sua opinião, se você já viu. Eu também particularmente não conheço, eu vou pegar com base a entrevista coletiva, né, do Atlético nesse primeiro dia, que ele também falou um pouco. Ele é um cara discípulo do Antônio Melo, né? Acho que até a saída dele à China foi muito porque era o time do Luxemburgo, né? O Antônio Melo é um companheiro do Luxemburgo há muitos anos, né? Então, assim, ele mesmo falou que o seu mentor ele até usou a frase, o professor Antônio Melo. Então, assim, também não conheço. Um pouco sobre o que ele vai desempenhar no Atlético. O Rui Costa falou a respeito disso. Disse que ele será o coordenador físico do Atlético. O que seria isso na visão do Rui Costa? Ele fazerá. Nossa, fazerá não existe, né? Ele irá fazer, né, toda a programação, toda a organização, toda a adequação de metodologia da base ao profissional, e junto a isso ele será o preparador físico do time principal, auxiliado pelos 2 preparadores físicos que hoje estão no Atlético, que é o Luiz Otávio Calil, que não é parente do Calil, e o outro preparador físico que eu esqueci o nome. Aí os 2 que estavam à frente dessa preparação física do Atlético serão auxiliares dele no time principal, né? E junto a isso ele irá fazer toda esse trabalho de metodologia da categoria de base ao profissional. O que eu acho muito interessante, né? Porque além da metodologia de estilo de jogo, de trabalho, de forma de jogar, é interessante também modelar, né, o que o Atlético quer como valências físicas dos seus jogadores. E uma coisa que eu observei também, Felipe, é que ao pegar a palavra, né, ele falou que a intenção dele, né, a ideia dele é trabalhar de acordo com o que o Rodrigo Santana deseja da parte física. Por mais que isso seja uma coisa óbvia, né, lógico que ele tem que trabalhar com base com o que o técnico quer. Mas por que eu dei destaque a isso? Eu acho interessante você ter esse link entre o preparador físico e o treinador, tipo assim, olha, eu preciso que na defesa, por exemplo, os meus zagueiros sejam fisicamente mais
mais fortes ou mais rápidos, ou no ataque o jogador tem uma velocidade maior para recompor, sabe? Esse tipo de detalhe que a gente não tem muito conhecimento científico a respeito e tudo, mas que ao longo do tempo que a gente vê futebol, né, a gente observa, né? Porque, por exemplo, na Europa, que a gente já deu exemplos algumas vezes aqui, o craque do time também volta para marcar, né? Então é interessante todos terem essa consciência e terem qualidade física para fazer tanto o trabalho de ataque, tanto o trabalho de defesa, né? E eu acho que eu, não querendo comparar, mas já comparando, né, vamos citar o exemplo de novo do Liverpool, pode me chamar de chato, torcedor do Liverpool, mas a gente tem que usar sempre um melhor exemplo assim, pra gente se inspirar. O Liverpool disputou 2 competições em alto nível até o final. Será que, assim, tirando a qualidade dos jogadores de lá, óbvio que não é a mesma aqui no Brasil, mas tem 2 semelhanças aí, são uma semelhança, são atletas. Aqui no Brasil também são atletas, lá na Inglaterra também são atletas. Então por que lá jogadores como Salah, Mané, a Firmino até se lesionou mais, mas Salah, Mané aguentaram em alto nível a temporada inteira, e aqui jogadores ficam nessa muleta, não, porque não dá 2 competições, não aguenta, o time não aguenta, entendeu? Acho que a preparação física no Brasil tem que evoluir para os times aguentarem mais a temporada. Lógico que a carga de jogos aqui é aumentada pelo pífio campeonato estadual, então beleza, a gente entende, mas dá para clubes no Brasil disputarem o Campeonato Brasileiro e ao mesmo tempo disputarem a Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil com um nível aceitável. Porque o que a gente vê no Brasil... Cara, eu acho que isso que você está falando, eu acho que nem é, podemos dizer assim, eu acho que nem é questão física, questão tá. Sabe o que eu acho que é o nosso problema, Felipe? É cultura. Porque a cultura nossa é o seguinte, o time brasileiro não consegue, não vai ganhar 2 títulos no ano. Tipo assim, não vai ganhar 2 títulos importantes no ano. Ele vai ganhar o estadual e mais alguma coisa. Eu acho que nem é tanto essa parte técnica quanto essa parte física, é cultural. E criou, né, a mentalidade no futebol brasileiro que não dá pra disputar 2 títulos. Óbvio que dá, gente. Dá sim. É questão de preparação, tanto física como mental, técnica, pra poder ir em 2 frentes. Lógico que, disputar 3 campeonatos, aí também não, nem o Liverpool. O Liverpool não disputou até a FA Cup até o final, ou a Copa da Liga, não, ele foi em 2 frentes. Aqui tem um certo exagero que nem 2 frentes dá. O time que tá na Libertadores larga o brasileiro, ou o time que, né, tá disputando o Campeonato Brasileiro larga a Sul-Americana, e que criou essa cultura, como você falou. Acho que dentro dessa cultura tem muita muleta física também. Muitos técnicos usam a questão física. É porque não dá, porque não sei. Os profissionais de preparação física tem que começar a ser cobrados também. Assim como os técnicos são bastante cobrados. Porque esses profissionais estão ganhando salário altíssimo nos clubes, né? Então, a partir de hoje, né, acho que tem que ser cobrado. O Atlético tem que ser cobrado do Daniel, o Luiz Otávio, porque esses profissionais ganham muito dinheiro nos clubes. É uma coisa que aqui no Brasil passa despercebido, né? Exatamente, muito bem observado, por sinal. Agora, Felipe, a gente caminhando um pouco pro final, tivemos aí a apresentação do Hernandes, a apresentação do Martínez, já teve a palavra também do Otero na TV Galo e tudo. Então, cara, a princípio, o reforço, podemos dizer assim, que mais traz entusiasmo no Atlético até o momento é o Otero, né, cara? Porque eu acho que o Hernandes e o Martínez, até pela questão da adaptação e por não serem hoje, né, posições em que o Atlético necessite titular, porque por mais que a gente fale do Fábio Santos, a gente sempre reclamou de ter alguém para disputar a posição com ele, não necessariamente o cara chegar e assumir a posição, até porque eu acho que o Lucas Hernandes ainda tem muita gente colocando o Lucas Hernandes de titular. Gente, calma, porque é um estrangeiro, tem o tempo de adaptação que é perfeitamente normal, qualquer atleta no mundo precisa desse tempo.
né? Então, o Fábio Santos hoje é o titular, o Lucas Hernandes vai disputar a posição. Se entrar e quando tiver oportunidade, acho que ele vai ter de jogar. Se jogar bem, óbvio que vai botar uma dúvida na cabeça do treinador. Se o Fábio Santos jogar mal, ele vai pro banco, simples. Então, vamos com calma um pouquinho, porque não sei se você já percebeu que é engraçado, nos grupos do WhatsApp, todo reforço que chega no Atlético já vira titular. Aí eles fazem as escalações, né? Então todos os reforços já estão lá como titular. Então tem que ter um pouquinho de calma, né? Até para não queimar os jogadores. Exatamente. Então, cara, o que esperar do Otero? Porque eu acho que é o único ali que chega pra realmente falar assim, não, esse cara imediatamente ele vai contribuir, porque já é adaptado, tem um período de férias que ele teve agora, ele ficou muito tempo parado, acho que o último jogo dele de titular foi em abril e a última partida dele foi em maio, então assim, tem um distanciamento ali de um mês e pouquinho, diferente dos outros, né? Mas eu acho que até pela toda essa convivência que ele já tem de Atlético há alguns anos, não vai ter muita dificuldade para retomar não, né? Pois é, né? A gente não tem muito que... A gente sabe o que esperar do Otero, né? É um jogador bom, acho que contribui pro elenco. O Otero só não é melhor que o Bernard, né? O Otero já sabe o que esperar. Vamos contextualizar esse Otero melhor que Bernard. Tem um amigo nosso, o William, né, que faz parte do Camisa 12 e do Torcida Galo, né, 2 grupos que a gente faz parte. E uma vez, numa resenha dessas dentro do grupo, ele falou a seguinte frase: o Otero é melhor que o Bernard. E aí, toda vez rolou uma discussão no grupo de horas e horas. E toda vez que a gente menciona o Bernard ou menciona o Otero, essa frase maravilhosa do William vem à nossa mente. Que obviamente ele estava errado, né? Que o Otero não é melhor do que o Bernard. Um abraço, Will. Tamo junto. É isso, eu acho que a gente sabe o que esperar do Otero, né? Então, eu acho que não vem pra ser titular imediato, até o que você falou aí, concordo. Ficou muito tempo sem jogar, vem de um tempo no futebol que é diferente, a preparação física, a adaptação, o futebol completamente diferente do nosso, então vamos ver se ele vai sentir isso, né, nessa volta pro futebol brasileiro, mas pro elenco é um bom reforço. Se o Otero estivesse chegando pela primeira vez no Atlético, a gente tava falando, um reforço pode ajudar, né? Pela passagem dele, que a gente fala, o elenco é um excelente reforço, a gente vai ter uma opção boa para entrar, né? Diferente que a gente já estava tendo aí jogadores que não estão contribuindo em nada saindo do banco. E ele é uma grande peça para as bolas paradas também, né? Porque o Atlético, tirando o Casares ali, quando o Casares também está inspirado, não temos muitas boas opções para bola parada. Dizem que o Hernandes também é um cara para agregar nessa situação. Então vamos aguardar. Sei. Vamos caminhar pro final aqui. Eu acho que nós temos um tempinho ainda. Só não tava na pauta não, mas pelo que tem acontecido e é um momento, falar da informação do futebol feminino, né, cara, do Atlético. Verdade. Tá na final da Taça BH. Que dia que é? Quando, hora, local, você sabe? Vou pegar as informações aqui agora. Acho que tá no site do Opina, vai ficar a entrada gratuita. Às 11 horas, no dia 30, domingo, na Arena Pitangui. Eu não sou de BH, então quem é de BH vai saber onde que é. A entrada gratuita, final da Copa BH de futebol feminino, né? Muito bacana, Iaco. Final da Copa BH feminino, no domingo, dia 30, às 11 horas, no campo do Pitangui. Eu não tô lembrado onde que é o campo do Pitangui, mas o pessoal a gente coloca lá no Opina novamente para passar mais informações. Talvez nós estaremos lá. Nós que eu falo são os membros do Opina Galo. A Malu já tinha comentado a respeito que ela queria lá. Eu, infelizmente, domingo tenho um compromisso, então não vai dar para ir. Mas você que é atleticano e aproveitar essa parada do futebol masculino e ir lá acompanhar as meninas não custa nada, né? Porque
é um projeto social, podemos dizer assim, do Atlético com essas meninas, então é uma coisa legal, é um trabalho que pode ser bem trabalhado, pode ser desenvolvido jogadoras de muito potencial no futuro e tudo, então tomara que dê certo, tomara que ganhe, e é Galo, né? Quando é Galo a gente torce. Mas é os escudo na cabeça, então a gente torce. Mais alguma coisa, cara, que eu esqueci de falar? Acho que não, né? Não, é isso mesmo, né? Ainda tem mais 2 semanas ainda de parada? Ou uma? A gente não falou do reunião do conselho, né? Quer dar uma pincelada rapidinho aí? O Atlético propôs, né, uma comissão no conselho sobre a mudança no estatuto, né? Eu ainda não peguei ainda para ler, mas pelo que eu entendi, basicamente é para facilitar o restante da venda do Shop Diamond, né? Só que com um adendo, né? A ideia dessa proposta, né, do que foi criada essa comissão para analisar, viabilizar e montar podemos dizer assim, essa emenda no código do conselho, seria responsabilizar de forma mais clara, de forma mais objetiva, as ações dos envolvidos no Atlético, né, do presidente, dos próprios conselheiros, né, sobre a partir, né, dessa venda do shopping, o que fazer com esse dinheiro, como que será tratada as questões das dívidas do Atlético, como que será financiada as dívidas com o governo, as dívidas com os bancos, a dívida com terceiros. Seria basicamente isso, mudar a governança do Atlético, responsabilizar de forma mais clara, de forma mais objetiva, os responsáveis. O que para mim, o que causa estranheza, assim, na minha opinião, é isso não ter acontecido desde a fundação do clube, né? Porque em qualquer associação simples, né, você responsabiliza as pessoas pelos seus atos, porque independente da instituição, quem toma decisão são pessoas. Então, demorou novamente, né, a gente fala isso já há algum tempo, que o Atlético demora demais a tomar decisões, entre aspas, fáceis, né, como foi ter um diretor de futebol, como ter um diretor profissional na categoria de base, e agora essa mudança no conselho. Eu espero que realmente seja efetivo, que realmente signifique alguma coisa, que não seja apenas uma passagem para falar que fez alguma coisa, né? Até porque quem está à frente disso é o Grupo, e pelo que a gente sabe do Grupo, é uma pessoa muito ética, um profissional e tudo, né? Ele tem um histórico muito positivo tanto na sua vida como membro do Conselho do Atlético, como profissional, né? Ele é um cara respeitado na sua área de atuação. Então eu espero que isso realmente venha para melhorar, para realmente quitar. A intenção seria que essas dívidas, que a venda do Shop quite as dívidas bancárias do Atlético, evitando os juros abusivos que se tem hoje e tudo, e o restante seria melhor financiado, para que com a chegada da Arena MRV, né, a construção da Arena MRV, as dívidas equilibradas, né, de forma em que o orçamento feche, não vire sempre no vermelho, o Atlético possa ter investimentos e assim, né, buscar títulos e etc. Então, tomara que dê certo, né? Eu acho que o clube precisa mesmo, né? Eu acho que eu tanto falo, a gente vai passar nessa vida, os jogadores, a gente torcedor, vai vir uma outra geração, presidentes, conselheiros, e vai ficar a instituição, né? E ela precisa sobreviver. O Atlético precisa se sustentar. Então, eu acho que eu vejo como válida a mudança de mentalidade dentro da diretoria, dentro do conselho, porque do jeito que tá, né, ainda, não vejo muito futuro pro Atlético. Eu até falei em outro podcast que a gente fez um tema relacionado a isso. O Atlético não pode ficar à mercê na mão de gente que tem prejudicado o clube. Então é isso. Qualquer coisa válida para mudar o clube e deixar o clube autossustentável é sempre bem-vindo. Acho que o Glopen é um cara que há muito tempo vem nesse caminho, nesse sentido de tentar mudar o clube. E tem total meu apoio
tem o apoio da torcida também. Cabe a gente militar em prol dessa causa aí, cara, porque o Atlético precisa sobreviver e outras gerações daqui 50, 60, 100 anos tem que estar vendo o Atlético bem aí, ganhando títulos, sempre forte no cenário nacional. Não quer ver o Atlético sucumbir a má gestões, né? Então, é uma coisa que também me vem à cabeça, e você falou aí, o Atlético parece que foi fundado em 1908 e parece que agora está tendo uma outra fundação, né? O Atlético parece que agora tá vindo uma realidade, né, nessa década, na década passada, com a construção do CT, que é algo primordial na vida de um clube de futebol. Agora, na modernização das categorias, né, do futebol, trazendo profissionais, também na construção do estádio. Então, parece que agora o Atlético vai ter uma nova fundação, como clube de futebol profissional, e não mais como um clube de futebol profissional assim por fora, no título, mas por dentro amador. Exatamente. Que tudo seja feito com muita responsabilidade, né? E que realmente, se for benéfica essa venda do restante do shopping, que ela aconteça, que ela seja, né, útil para alguma coisa, porque, né, eu tenho uma opinião de que se manter do jeito que tá, vender o shopping não vai mudar nada. Então, né, que realmente essa mudança do estatuto, essas propostas todas sejam de grande valia para a mudança do Conselho Deliberativo do Atlético também, porque ele também tem sendo um dos grandes prejudicados de gestões ruins aí. Bom, Felipe, acho que por hoje é só, né, cara? Só isso. Falamos de tudo, né? Demos opiniões do tema da semana. Ainda tá na parada da Copa América, que acaba logo. Nossa, não estão aguentando mais Copa América. Semana que vem a gente faz mais um programa, né? Mais um tema especial aí, pra gente já voltar com tudo, né? Na Copa do Brasil aí. Exatamente. Então é isso, pessoal. Segue a gente lá, o Pinagalo Underline no Twitter. Segue o meu Twitter, Calegari Diego. Siga o do Felipe Santos M. Segue nós lá. Nós estamos no Spotify, estamos no Cashbox, estamos também no YouTube, tá? No Spotify o Pinagalo Podcast, no Cashbox o Pinagalo e no YouTube também o Pinagalo. Então é isso, gente. E sempre que possível, marca a hashtag Podcast do Galo. Nunca se esqueça de uma coisa muito clara e objetiva: aqui é Galo, porra! Opina Galo! Opina Galo!